Essa ideia absurda de fazer uma vaquinha onde a torcida do Corinthians teria que quitar a dívida do Corinthians da Arena com a Caixa é uma piada de mau gosto. É uma medida populista, bizarra, pouco eficiente, para não dizer nada eficiente, vai de encontro aí aos interesses de milhões e milhões de torcedores, apela para um romantismo barato e a gente vai trocar ideia a partir de agora sobre isso. Antes da gente começar esse vídeo, que é um tema extremamente delicado e nem deveria ser, eu preciso avisar aqui que eu não sou porta-voz de ninguém, eu não respondo pela torcida do Corinthians, eu falo por mim. Então os bagulho que eu vou falar aqui, os argumentos que eu vou usar, você pode acatar, pode até tentar contrapor de alguma forma aí, você pode concordar ou não. Não tô falando em nome de ninguém. Do meu bolso não sai um centavo pra isso. E eu também vou tomar todo o cuidado do mundo em respeito a milhões e milhões de torcedores que têm sim uma boa vontade, têm boa fé pra poder ajudar o Corinthians, tenta, sabe, fazer o possível e muitas vezes o impossível aí pra tentar fortalecer uma marca que normalmente não fortalece de volta, tá? Então deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você comente aqui embaixo para gerar o máximo de interações possíveis aqui. Esse vídeo é importantíssimo que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis também, porque a gente tá conversando aqui, indo de encontro a muita coisa, né? Essa ideia surgiu aí de uma publicação dos Gaviões da Fiel. Na verdade, essa discussão sobre fazer uma vaquinha para ajudar nas dívidas do Corinthians já vem sendo ventilada há várias décadas, na verdade, né? Sempre o Corinthians teve problemas financeiros aí, mas tomou força nos últimos 7, 8 anos aí, quando as dívidas do Corinthians ficaram praticamente, viraram uma bola de neve aí. E aí agora eles retomaram essa iniciativa, esse projeto, propondo, né, pra torcida o que a torcida achava, né? A torcida de modo geral, não apenas os Gaviões da Fiel aí, né? O que a torcida acharia de pegar e criar um fundo ali na Caixa para que você deposite o valor que tiver ao seu alcance para poder quitar a dívida da Arena. Isso aí, como eu falei aqui na introdução, é um absurdo, é um desrespeito, e eu trouxe aqui 10 argumentos, tá? 10 pontos do porquê você deve refletir e porquê você deve pensar a respeito disso e porquê que não faz sentido, beleza? Então, mais uma vez, né? Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. E mais uma vez, tá? Eu sei que tem muita gente bem intencionada pensando em ajudar, beleza? Mas vamos com calma aí. A primeira coisa que a gente deve pensar: o Corinthians não precisa de dinheiro. Esse é o principal, é o pilar, é a base, é o começo da nossa conversa. Tem que começar com você ciente de que o dinheiro nunca foi o problema do Corinthians. O Corinthians é uma das marcas mais engajadas que tem, é uma das marcas mais valiosas do mundo. O Corinthians, na gestão do Duílio Monteiro Alves em 2023, que foi uma das piores gestões da história, né, nos 113 anos de história do Corinthians, onde o patrocinador master da camisa do Corinthians valia 22 milhões, onde a gente brigou pra não rebaixar, onde a gente não foi bem no Campeonato Paulista, não passamos nem da primeira fase do Campeonato Brasileiro, foi a segunda marca, o segundo clube da Série A que mais arrecadou, ficando atrás apenas de Flamengo, na casa de R$1 bilhão de arrecadação. Quando você cogita a possibilidade de uma vaquinha, da torcida se movimentar, se mobilizar pra ajudar a pagar qualquer coisa, que seja um pacote de arroz dentro do clube pra merendeira fazer pros jogadores ali, você está afirmando que o problema do Corinthians não é outras coisas, não é administração, não é gestão, não é o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento jurídico e tal. Você está falando que o problema do Corinthians é basicamente um mecenas, você colocar ali alguém para poder injetar dinheiro, sendo que já tá provado, escancarado, evidenciado pra gente há décadas, desde Vicente Mateus até agora, desde Vadielu, desde da fundação do Corinthians, que o Corinthians é pessimamente administrado. Citando Vicente Mateus aqui, que eu sei que é um assunto que toca no coraçãozinho de vocês, foi um presidente extremamente emblemático na história do Corinthians, mas existe uma história nos bastidores do Corinthians, e quem é corintiano já engajado há mais tempo sabe dessa história, de que o Vicente Mateus sim, que foi um dos melhores presidentes da história do Corinthians, porque ele tirou dinheiro do próprio bolso para sanar dívidas do clube. Ele tirou dinheiro da sua conta pessoal para colocar no clube. Isso aí é muito romântico, muito bonito de você ver, mas se você for pensar na maneira
prática, na maneira concisa mesmo, isso aí está escancarando o amadorismo. Um presidente de um clube, um presidente de uma empresa, ele não deveria ter que tirar dinheiro do seu patrimônio para poder colocar ali dentro. Ele deveria, com os recursos que tem no Corinthians, não são poucos, conseguir fazer com que o clube seja saudável financeiramente. O Corinthians não precisa de injeção de dinheiro. O Corinthians, o ano passado, com uma péssima gestão, já arrecadou R$1 bilhão, tá? E se você for buscar os históricos de balanços financeiros do Corinthians aí, você vai ver que é sempre recorde de arrecadação. Recorde atrás de recorde. Quando o Corinthians lança qualquer campanha, é recorde de engajamento, recorde de dinheiro entrando no clube. Quando o Corinthians, quando a qualquer lugar se mobiliza e pensa numa vaquinha pra ajudar, a gente tá focando no problema errado. Esse é só o primeiro tópico. A torcida já injeta muito dinheiro no clube, e aí a gente pode conversar aqui até da ótica mais preconceituosa de uma parte da torcida com a própria torcida do Corinthians. Quantas vezes você, meu amiguinho que mora aí no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, não foi desprezado via rede social ou por qualquer declaração por aí, por você não ir no estádio, você não consegue ir no estádio, então logo você é menos corintiano que outros ali, né? Sendo que ir no estádio é uma evidência mais ligada à classe social e o seu poder aquisitivo do que necessariamente o seu corintianismo e a sua essência como um todo. Mas saiba que mesmo você morando no interior de Manaus, você morando no interior de Manaus, não, do Amazonas, né? No interior do Amazonas, no interior do Acre, você morando na Austrália, nas Filipinas, não interessa. Se você entra no canal do YouTube do Corinthians, você está dando dinheiro para o Corinthians. Se você compra um produto oficial, seja ele qual for, você está dando muito dinheiro para o Corinthians. Se você pega e vai assistir um jogo num domingo à tarde na Rede Globo, você está dando dinheiro pro Corinthians. Se o jogo for na Rede Vida, se o jogo for na Cazé TV, todas as vezes que você interage com a marca do Corinthians, de alguma forma você está colaborando financeiramente diretamente pro Corinthians. Então não se sinta culpado se por acaso você for um daqueles que são os torcedores de sofá, inclusive que a gente sempre cita aqui, né? Aquele torcedor médio, o torcedor que, eu não consigo ajudar o Corinthians da maneira como eu gostaria, mas você ajuda sim, porque quando você aumenta a audiência, quando você aumenta a exposição de marca do Corinthians por qualquer meio que seja, você está fazendo com que o local que detenha os direitos de imagem do Corinthians, eles vão lá e vendem mais patrocínio, mais publicidade, e com isso o Corinthians acaba ganhando mais também. Isso eu tô falando diretamente, porque indiretamente, quando você estende uma bandeira na janela da tua casa, você tá fazendo uma exposição de marca também. Então você está colaborando, fazendo uma publicidade gratuita pro Corinthians, então não se aflija quanto a isso aí também. Terceiro argumento aí, tá? O clube não pode exigir um respeito acima da média da torcida, não pode cobrar da torcida, e nem a torcida da própria torcida, tá? Porque a gente tá falando aí da proposta dos Gaviões da Fiel, porque o clube não respeita a torcida de volta. O clube escancara a hipocrisia em toda a campanha que vai fazer, toda. O Corinthians cobra R$700 numa camiseta e tem gente que bate palma, e muita gente, porque toda vez que lança uma camisa do Corinthians a R$700, no primeiro dia ela esgota de venda. Aí faz uma camisa com uma qualidade muito mais inferior a R$300, como se fosse acessível. Utiliza de populismo barato, colocando a favela é aqui ou o time do povo, etc, para poder vender camisa e etc, sendo que não conversa de fato, explora a paixão do torcedor. Valor de ingresso, valor de serviço de streaming, a acessibilidade lá dentro do jogo. Quem vai na arena aí sabe que paga R$20 um copo de plástico pro torcedor lá dentro. Então eles já exploram, já enfiam uma tora na bunda de todo torcedor, e aí o torcedor de volta tem que só demonstrar amor. Comece a ter amor próprio primeiro, beleza? É aquela história de você ser maltratado em qualquer relacionamento e continuar ali dando murro em ponta de faca. No caso do Corinthians, é um relacionamento abusivo do clube com a torcida, porque o clube não faz questão nenhuma de se movimentar para poder fortalecer a torcida e fazer com que a própria alcunha de time do povo, de casa do povo, seja cumprida. Então a torcida não deveria, se pensasse um pouquinho mais do que com duas amebas dentro da cabeça, cogitar esta possibilidade aí. Marketing de engajamento, né? Pra quem não sabe aí, eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing.
E uma coisa que as pessoas precisam entender é que, além do Corinthians ter sim um potencial de arrecadação prático, porque a gente vê demonstrado por, mesmo que com péssimas gestões aí nas últimas sempre do Corinthians aí, tá? A gente vê um potencial de arrecadação gigantesco. E isso não é explorado nem 5% do que realmente o Corinthians tem como potencial ali, né? Quando a gente tá falando de engajamento, saíram pesquisas agora do mês de maio, mas sai todos os meses aí com vários institutos mostrando o nível de engajamento da torcida do Corinthians nas redes sociais, através do Instagram, através do X, através do YouTube, etc. E o Corinthians, na pior das hipóteses, fica um pouco atrás do Flamengo. E a gente vai falar assim, ó, pô, mas o Flamengo nesse momento não era pra estar muito à frente de todos os times? Realmente, tá muito à frente, só que o Corinthians tem um potencial de ultrapassar o Flamengo, porque, como eu falei, nos últimos 5 anos principalmente, o Corinthians vem se afundando em crise atrás de crise, problema no departamento financeiro, marketing, jurídico, administrativamente falando, na parte política, é crise toda hora, o Corinthians afundando na parte de baixo, não disputando, não brigando nas cabeças nas principais competições, onde deveria ser o ápice do Corinthians, onde deveria ser a bandeira do Corinthians o tempo todo, e mesmo assim, em nível de engajamento, marketing direto, que também é outra forma, não só de gerar a parte financeira pro Corinthians, como qualquer outra coisa. Busquem os termos aí, branding, equity e branding awareness, né, que basicamente fala sobre o quanto esta marca está condizente com o potencial de engajamento. Aí busque comparações com os clubes. O Corinthians tem de branding equity, ou seja, o quanto a marca vale em relação ao seu público-alvo, um grau de equivalência maior do que o Real Madrid. Maior. Ou seja, se o Real Madrid tivesse as mesmas condições do Corinthians, isso aqui eu não tô nem colocando Flamengo ou clubes aqui da América do Sul, porque nem entram no top 10 desses estudos aí. Se colocasse o Real Madrid com as mesmas condições de engajamento do Corinthians, a torcida do Corinthians venderia pelo menos 75% mais em qualquer campanha que for engajada. Vamos colocar um exemplo aí, a ex-patrocinadora do Corinthians aí, a VaideBet. Esse vídeo não é sobre a VaideBet, mas só pra vocês terem uma noção. Uma marca que não era sequer conhecida, era inexistente, principalmente no eixo Rio-São Paulo, aqui no sudeste do país, e que em pouquíssimo tempo ela se tornou a marca mais engajada aqui no Brasil, independente dos outros 19 times da Série A também terem camiseta, terem casas de apostas aí no seu patrocínio principal, beleza? Então busquem esses dois termos aí, você vai ver o potencial da marca do Corinthians e vai ficar evidente pra você o quanto o Corinthians não precisa de vaquinha. O Corinthians precisa de gestor que presta, administrador que presta, gente que presta ali dentro, olhando pro clube como se fosse realmente uma empresa de respeito, grande como ele realmente é. Quando se fala da vaquinha do Corinthians, né, que é essa vaquinha pra ajudar a quitar a arena com a caixa, etc., a gente simplesmente, vamos partir da ideia que fosse uma boa ideia, o que não é. A gente simplesmente está focando no que não é o problema. Porque a dívida com a Caixa do Corinthians, ela já tem um acordo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse acordo. Mas o principal problema do Corinthians na parte financeira, se tivesse que injetar algum dinheiro, seriam as dívidas de curto prazo. No caso da Caixa, como eu falei, e daqui a pouco a gente se aprofunda nisso, é uma dívida que a gente já tem um acordo em vigência, onde esse acordo você vai perceber que com os valores que são pagos são valores dentro da realidade do que o Corinthians poderia arrecadar com muita tranquilidade. Mas a gente tem outros problemas, encargos jurídicos, processos trabalhistas um atrás do outro vindo e com potenciais de deficiência no caixa financeiro daqui a um tempo. A gente tem problema na parte financeira de fluxo de caixa, tanto que atrasa direito de imagem, etc. Mas o principal, a fatia, e não sou eu que estou falando, o próprio diretor financeiro Rosala Santoro do Corinthians, que falou várias vezes, inclusive aqui no canal, dívidas de curto prazo. O que você tem em 6 meses para pagar beira 400 milhões de reais. Então, mesmo se eu fosse bilionário, ou você, meu amiguinho, minha amiguinha que tá aqui assistindo, e injetasse 1 bilhão agora no Corinthians, e não pegasse esse 1 bilhão e colocasse nas dívidas de curto prazo, daqui 6 meses a gente teria problema, porque a gente não tem um fluxo de caixa, e sem o fluxo de caixa a gente não consegue simplesmente se livrar de punições pela FIFA, punições
punições pela Conmebol, punições pela CBF, pela Federação Paulista, qualquer coisa assim, e sem contar também que a gente não consegue arcar com os acordos que a gente tem, e acordos que hoje valem 10 milhões, daqui a pouco vai valer 20, daqui a pouco vai valer 30, daqui a pouco vai valer 50 e vira uma bola de neve. A gente tá atacando um problema que, mesmo se fosse pertinente atacar o problema, seria o lado errado do problema, beleza? Já existe um acordo de quitação, a gente pode discutir aqui se esse acordo é bom ou ruim, né? Um acordo feito aí pela antiga dinastia, que era um pedaço de porcaria que a gente tinha, mas é o que tem. Como que funciona o acordo hoje, pra você que não sabe? O acordo hoje, em 2023 e 2024, 2 anos de abatimento de juros. E esses 2 anos de abatimento de juros tem 4 parcelas anuais. 2023 foram 4 parcelas, que o Duílio acabou pagando 3,5, sobrou metade aí pro Augusto Melo. E em 2024 mais 4 parcelas, que giram em torno de 100 milhões de reais. É realmente a parte mais difícil de ser arcada nesse momento. A partir de 2025 são 16 anos pagando 18 milhões de reais por ano. Se você dividir 18 milhões de reais por ano em 12 meses ali, vai dar 1,5 milhão de reais por mês. Se você dividir em semanas, que às vezes tem um jogo do Corinthians por semana, dá 375 mil reais. 375 mil é 1/10 do que a Arena arrecada. Então o nosso potencial de pagamento da Arena, por mais que tenha pressão da imprensa, de todos os lugares aí, é um potencial que a gente já fez um acordo de quitação, esse acordo já está em vigência, esse acordo é um acordo dentro da realidade até de um paulista de Jundiaí, que dirá do Corinthians, que tem um potencial de arrecadação gigantesco. Como eu falei, é 20 reais um copo de plástico vagabundo dentro da Arena, é 150 reais pra estacionar um carro dentro da Arena, é 600 reais muitas vezes o ingresso aí que os caras colocam e tal. Enfim, o problema do Corinthians não é o acordo de quitação. Número 7 aqui, tá? A dívida atualizada. Vamos falar de valores, porque as pessoas estão fazendo conta de boteco como se estivesse falando com um bando de otário. É o seguinte, a dívida do Corinthians hoje, da Arena especificamente, gira em torno de 711 milhões. Isso aí foi divulgado amplamente aí pelo balanço financeiro, também pelo diretor financeiro, por todas as pessoas que têm engajamento com essa parte ali dentro. É um valor que pode pode ser alterado. Nesses 711 milhões tem os naming rights, que as pessoas já esqueceram, né? Existe um acordo de naming rights com a Hypera Pharma, que é dona da marca Neoquímica Arena, na casa de 300 milhões de reais. Então seriam 300 milhões de reais ali para que você consiga ter para sanar através da tal vaquinha. Pensem o seguinte, beleza? Você está lidando com o banco, porque um dos argumentos ali da postagem dos Gaviões da Fiel, que tem muita gente batendo palma, é que não, mas não vai passar por nenhum dirigente do Corinthians, não vai ser na conta do Augusto Melo, não vai passar pelo Corinthians o dinheiro, vai cair direto na conta da Caixa. Quem tem um mínimo de conhecimento de banco, de taxa de juros, etc., vamos falar que quebre, assim, simplesmente cancele esse acordo de quitação que a gente tem agora. Se não arrecadar o valor total, que é na casa de mais de 300 milhões de reais, eu já tô tirando a fatia dos naming rights aí da Hypera Pharma, da Neoquímica Arena e tal. Se você pensar só nisso e você arrecadar, vamos falar, 150 milhões. 150 milhões é um valor muito significativo. Vai restar só 150 milhões. Quando a dívida vai ficar a cargo das mesmas pessoas administrando já há tanto tempo, das mesmas cabeças incompetentes, essa dívida que vai sobrar 150, 100, 110, 50, 20 milhões, daqui 10 anos ela vai ter virado 500 milhões de novo, 700 milhões de novo, de como que dívida e juros arrolam dentro do banco, de qualquer banco, e são abusivos. Daqui 10 anos, se não for bem administrado, e mais uma vez a gente esbarra em administradores e não no dinheiro, não vai adiantar nada. Isso eu tô partindo da ideia que pague metade. Pode ser que nem isso aconteça, pode ser que flope o negócio e você jogue o seu dinheiro no lixo. E vamos partir da melhor ideia. Na melhor ideia possível, os caras falam, não, mas ó, a torcida do Corinthians tem 35 milhões, ali, 30 e 35 milhões de torcedores. Daqui a pouco, no próximo argumento, a gente vai falar que isso também é uma falácia, tá bom? Porque não são os 35 milhões que vão ter potencial para poder participar da vaquinha de alguma forma. Mas de qualquer forma, tem 35 milhões, se todo mundo ajudar com um pouquinho, a gente quita 100% da dívida e não vai ter juros pra poder ficar, daqui 10 anos não tem nada. Beleza, aí você entrega um estádio quitado, as contas quitadas, pras mesmas cabeças de bosta que tem dentro do Corinthians. Você vai entregar um dos potenciais próximos presidentes do Corinthians, sabe quem é? Você acha que vai entrar alguém, sabe, o CEO da Apple vai vir pra cá pra poder assumir o Corinthians? Não, o sistema do Corinthians alimenta o próprio sistema. Então
Então quem vai entrar vai ser André Sanches, vai ser Roberto de Andrade, vai ser Mário Gobi, vai ser Duílio, vai ser alguém da patota aí do Augusto Melo, vai ser essa mesma turminha, Rubão, sabe, Paulo Garcia, Osmar Stabile, é os mesmos caras de sempre. Então você vai entregar um estádio que vai gerar o dinheiro pro Corinthians, um dinheiro que vai vir pra conta do Corinthians com os mesmos administradores e batemos de novo na mesma porra de tecla que é, não soluciona o problema. Você quer pensar nisso aí, daqui a pouco, pra achar que você fica mostrando aí tudo que não dá certo. Beleza, não dá certo, mas qual a solução? Eu vou colocar aqui também no final do vídeo, se der tempo aí. Vai pro próximo item aí, que agora eu vou precisar colar aqui, porque eu tirei as informações aí de pesquisas também e vocês podem checar pra saber que eu não tô mentindo nada aqui. Quem que vai aderir essa campanha de vaquinha? Quem que vai aderir? É lógico, né? Vai aderir os influenciadores, se é que eles vão colocar o dinheiro deles mesmo, né? Porque eu já vi que o Dinei já bateu palma, Badawi do CPM 22, tá todo mundo, né? A mídia e as celebridades que formam opinião aí, já tá todo mundo a favor, né? Mas quem vai realmente tirar o dinheiro do leite, das crianças, do gás que vai pagar, a gente sabe quem que é, a população. Então eu preciso passar alguns números, porque com essa conta de padaria de 35 milhões de torcedores, não funciona. É preciso entender que hoje, classes D e E aqui no Brasil, última pesquisa do IBGE, corresponde a 50% da população. Metade dos brasileiros, ou seja, se a gente for pegar a mesma proporção aí pra torcida do Corinthians, metade desses 35 milhões são classe D e E. Sabe o que é classe D e E? É pobreza e extrema pobreza. A extrema pobreza, definida pelo site do IBGE também, é na casa de R$208 por mês que a pessoa tem. A renda familiar da pessoa não chega a R$600. A pobreza que é a classe D, é R$600 por mês também. Aí você imagina dentro do seu apartamento, da sua casinha confortável, com o seu edredomzinho assim, achando que consegue generalizar esses 35 milhões para as classes D e E da sociedade, pobreza e extrema pobreza. Se a gente for agregar a classe C, que sobrevive aí com 2 salários mínimos, é considerado classe C um absurdo isso, né? Com 2 salários mínimos, quem mora de aluguel simplesmente não vive, sobrevive e muito na marra. Se você tem mais de 12 anos e paga suas próprias contas, você sabe disso. Então, a porcentagem de pessoas que poderiam aderir ali, você tem que diminuir drasticamente, porque a gente tá falando ali de uma porcentagem de mais de 60% da população brasileira que não teria condições legais, beleza? Condições, assim, importantes de poder tirar o dinheiro ali. O que vai acontecer é o cara que já tem uma dificuldade gigantesca, que sobrevive com R$300 por mês aí, tirar R$10 pra colocar numa conta em algo que não vai solucionar nada. Então é importante a gente colocar dessa forma também. Romantismo. Eu vi agora que as pessoas estão apelando para o romantismo, porque imagina você ficar contra isso. Se você fica contra, você simplesmente tá falando assim, nossa, então você não quer ajudar o Corinthians, logo se você não quer ajudar o Corinthians, você não é corintiano. Romantismo barato, populismo barato só serve pra pegar gente trouxa, beleza? Isso aí vale pra político, isso aí vale pra torcida, isso aí vale pra qualquer coisa assim. Então qualquer um que vier com o discurso assim, ó, ai cara, olha que coisa mais linda, a gente tá realmente aí tentando mobilizar uma causa que é impossível de acontecer e tal, espero que seja impossível mesmo, espero que flope o máximo possível isso aí, porque a torcida não pode ser feita de trouxa pela própria torcida também, né? Já basta todas as outras formas que a gente é feito de trouxa o tempo todo, e aí todo mundo que vir apelar pra isso aí, perceba as intenções, beleza? Perceba as intenções, atende a que ou a quem, porque aí a gente vai ao 10º ponto disso aí. Quantas vezes você, meu amiguinho, minha amiguinha, não foi desprezado por não ser aquele torcedor que vai no estádio, etc, como eu falei no começo do vídeo assim, e agora, simplesmente do nada, esse torcedor comum, esse torcedor que muitas vezes é criticado, inclusive por mim aqui, tá, por não cantar no estádio, etc, agora o seu dinheiro vale, ou seja, estão tentando a própria torcida fazer com a própria torcida o que o Corinthians já faz, que é enfiar no nosso rabo, tá bom? Então, esses são 10 tópicos que eu separei aqui, só pra mostrar o quanto absurdo, o quanto bizarro, o quanto não eficaz é essa ideia de vaquinha. Do meu bolso, mais uma vez, eu não falo por torcida, eu não falo por ninguém, tá? Eu tô falando por mim aqui. Do meu bolso não sai um centavo. E todo mundo que eu puder conversar, trocar ideia, debater esse tema, eu vou debater e vou fazer o possível pra não sair do bolso dessa pessoa também. Porque isso aí sim é olhar pro dos nossos, tá? Olhar pra quem realmente quer fazer a diferença. Quanto tempo? Só pra saber se dá tempo. 25 e 28. Beleza, então temos mais alguns minutinhos aqui só pra eu mostrar uma solução.
Quer realmente fazer algo que vai mudar a estrutura do Corinthians? O problema do Corinthians é sistema. O sistema alimenta o próprio sistema. Então eu vou propor aqui, eu já tava pra fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, vou agregar aqui também, qualquer coisa eu faço um vídeo separado sobre isso. É preciso lutar não pra fazer uma vaquinha, pra colocar dinheiro no rabo desses caras aí. O que tem que fazer é uma reforma estatutária urgente no Corinthians. O sistema precisa parar de alimentar o próprio sistema ali dentro. Enquanto você fizer com que as opções para entrar na presidência sejam André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Cittadini, Paulo Garcia, Osmar Stabile, Augusto Melo, quando for essa galera aqui, a gente tem problemas seríssimos. Então eu vou propor aqui, ó, 5 mudanças estatutárias que é o que deve ser cobrado dos conselheiros. Tem 300 conselheiros ali dentro. Primeira, precisa diminuir o tempo que você precisa ser necessário para votar e ser votado. Hoje são 5 anos via estatuto, tem que baixar para 1. Essa é uma das mudanças fundamentais. Assim você populariza mais sócios novos, com ideias novas, com menos, com menos poluídos politicamente ali dentro, e você consegue renovar um pouquinho disso. Eu pretendo fazer um vídeo me aprofundando em cada um deles. Então tem que ter uma reforma ali, 5 anos para 1 ano. Segundo tópico, tá? Extinção da obrigação de ser filiado em chapa para poder concorrer ao conselho. No Corinthians você vota na chapa, ou seja, você vota em 25, às vezes você gosta de uma pessoa, aí você como associado vota numa pessoa e carrega outros 24 bunda mole lá dentro que faltam em reunião de conselho, etc. Vote no CPF, igual é cenário nacional. Existem os partidos políticos, mas você vota na pessoa especificamente. Isso tem que acontecer. A exigência para ser candidato à presidência tem que parar de ser 2 mandatos de conselho e ser 1 mandato de conselho só. Assim você populariza mais uma vez, chama pessoas novas para poder participar ali dentro, mais pessoas vão se interessar a participar do conselho e mais pessoas vão demorar menos tempo para poder aparecer como solução ali para administrar o Corinthians na cadeira de presidente. Outra coisa, quarta, né? Reunião do conselho tem que ser transmitida ao vivo. Não pode ser a 4 paredes e nem a lista de ausência não é divulgada hoje em dia. Tem que ser transmitida, igual TV Senado. TV Senado transmite lá as sessões na câmera, etc. Então tem que transmitir e tem que divulgar no site de transparência do Corinthians aí, foto de todos os conselheiros, rede social, um e-mail ativo que ele responda a torcida de fora do Parque São Jorge também e a torcida do Parque São Jorge, para que a gente saiba os caras que realmente mudam a estrutura lá dentro. Então isso aí precisa ser previsto no próprio estatuto do clube. E uma última é um vice-presidente apenas, hoje tem 2, isso aí tem que mudar para 1 vice, já vai ser mais do que o suficiente. Diretorias que não precisam ser estatutárias, não precisam ser oriundos do sócio. Exigência dentro de cada classe da diretoria ali, gabarito técnico de estudo e formação para cada área que você esteja e salário. Assim você paga um salário, vai define lá via estatuto lá o quanto um cara vai receber na parte de administração, com formação administrativa, de gestão e etc, na parte jurídica, e aí o cara consegue dedicar a sua vida a isso e responder pelo CPF também. Fez merda? Faz igual qualquer empresa. Você paga, não é o Corinthians, porque gastar o dinheiro dos outros é o mais simples. Isso aí deveria ser a pauta. Isso aí deveria ser a bandeira levantada pelos gaviões, a bandeira levantada pelas torcidas organizadas, por influenciadores. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é meia dúzia de reais que vai pegar e colocar ali, porque isso aí só vai arrolar a dívida. Eu precisava fazer esse vídeo aqui. Eu sei que tem outros 500 milhões de assuntos acontecendo, mas esse vídeo precisa estar aqui. Preciso que você compartilhe o vídeo, preciso que você passe essa ideia pro máximo de pessoas possíveis. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, acho que eu estourei o tempo aí. E se por acaso ficou faltando alguma coisa, ou eu coloco no comentário fixado ou eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui, tá? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.